estudante de Química, sou o professor Matheus Barreto. Estamos aqui para começar essa playlist aí sobre Química Orgânica, que vai ter bastante aula, né? Então hoje a gente vai falar sobre a introdução ali, como representar, para aqueles bichos loucos que você viu lá no Enem quando você fez como treineiro, um monte de traço para lá, risco para cá, você não, nem imaginava o que era, né? Agora você vai entender tudo, né? Então vamos começar aí, importante a gente começar bem, entender os conceitos para depois não criar confusão onde não tem, né? Bora estudar! Bom, o que é a química orgânica, né? Antigamente acreditava-se que alguns compostos só poderiam ser produzidos por seres vivos, né? Aqueles que possuem órgãos. Por isso que a química orgânica ficou conhecida como, por isso que ficou conhecida como química orgânica, a química dos órgãos, não é isso? Só que de um tempo para cá a química orgânica já é classificada diferente. A química orgânica, ela estuda os compostos formados principalmente por átomos de carbono, certo? E essas substâncias estão presentes no nosso dia a dia a todo momento, dentro do nosso corpo, é o que forma as proteínas, os carboidratos, certo? Os lipídios e tudo que a gente imaginar, química farmacêutica, muita coisa. Não tem nem como dar exemplo, tá? De tanta coisa que é. Como eu coloquei aqui, ó, já são conhecidos mais de 2,5 milhões de compostos diferentes. E cada ano milhares são descobertos. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Professor, tem carbono ou é orgânico? Não, não é bem assim. Tá? Eu até falo para meus alunos que quando que você vai identificar se um composto é orgânico? Principalmente ele é formado de carbono e hidrogênio. Tá? Mas tem exemplos de substâncias que não são orgânicas, são inorgânicas. A gente separa a química aí, vamos dizer assim, de forma geral, em duas partes. Orgânica, esse que nós vamos começar a estudar agora, os compostos formados por carbono, e a inorgânica, beleza? Foi o que você estudou no início da química. A química orgânica normalmente a gente deixa para o final, ali no terceiro ano, ocupa o terceiro ano inteiro, que é uma matéria que vai dando continuidade. Você não pode boiar, não, certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui de compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Então, ó, monóxido de carbono, o dióxido de carbono, né? O ácido carbônico, você falou, professor, esse aqui tem hidrogênio e tem carbono, mas esse é uma função inorgânica, tá? É um ácido. Aqui, ó, o bicarbonato de sódio, beleza? O cianeto de cálcio. Então, são compostos que têm carbono, mas são da química inorgânica. Como que você vai perceber isso? Ó, esses dois aqui são óxidos, isso aqui é um ácido, esse daqui é um sal, esse daqui também, né? Então você vai lá estudar lá as funções inorgânicas. Tem compostos que têm carbono. Agora, vamos para a química orgânica. Aí você vai ver que o negócio vai ser diferente. Os compostos inorgânicos são compostos com que a gente diz ali que eles têm uma atomicidade menor. Ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos. Química orgânica, um monte. Cadeias enormes, né? O próprio carbono, ele não é orgânico, não é considerado orgânico. Quais são as formas que o carbono existe na natureza? O carbono grafite, esse mesmo do lápis lá que você escreve, né? O carbono diamante, o diamante também é uma forma do carbono, as mais comuns, né? E hoje em dia tem muitos estudos sobre a nanotecnologia, com fulereno, grafeno, certo? Mas todos eles são compostos inorgânicos, tá? Igual quando você vê lá um caminhão queimando combustível orgânico lá, você vê aquela fuligem, aquela pó preto saindo do cano de descarga. O que é aquilo ali? Aquilo ali é carbono grafite, tá bom? Então, mas esses compostos são inorgânicos. Professor, vai ter uma questãozinha lá perguntando se é orgânico ou inorgânico? Não, não vai. Isso é muito básico, muito simples. Mas é bom você ter uma ideia, ok? Então, pessoal, continuando aqui, ó, se a gente vai falar principalmente do átomo de carbono, né, a gente tem que saber suas propriedades. Quais são as propriedades do átomo de carbono, que é a nossa base para estudar a química orgânica, né? Primeira propriedade que você não vai esquecer: o átomo de carbono é tetravalente. O que significa essa tetravalência do átomo de carbono? Você já estudou ligações químicas, não é isso? O carbono, ele é um ametal da família 4A. Então, ele, na sua camada de valência, ele tem 4 elétrons, não é isso? E a gente estudou também a regra do octeto, né? A teoria do octeto, que um átomo adquire estabilidade quando ele se iguala à configuração eletrônica com um gás nobre. E os gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada, os outros têm 8. Então,
O carbono, ele precisa realizar 4 ligações covalentes para adquirir o octeto de elétrons, ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada. Então, isso que significa a tetravalência. As 4 ligações que o carbono faz. A gente representa assim, ó. Né? Lembra? Cada tracinho representa o quê? Representa uma ligação química. Só toma cuidado com uma coisa. Uma ligação química tem sempre quantos elétrons? 2 elétrons. Beleza? Então, não confunda ligação com quantidade de elétrons. Porque existem questões desse jeito. Ok? E todas as suas valências com o mesmo nível energético. O que isso significa? Significa, por exemplo, se eu tivesse composto aqui, ó, hidrogênio, 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 aqui o cloro. Aí eu vou e represento ele para você aqui de uma outra forma. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o cloro aqui agora. Pessoal, esses dois compostos são diferentes? Não, não são. Porque todas as ligações do carbono, isso aqui é um carbono, né? Orelha seca. É um carbono, o que acontece? Tem a mesma energia. Então, se eu coloquei de um ladinho, coloquei do outro, isso não faz diferença nenhuma, tá bom? É o mesmo composto. Uma coisinha aqui que depois a gente vai aprofundar mais. O carbono é tetravalente, ou seja, ele sempre realiza 4 ligações. Ah, professor, até 4? Não, 4. Nem mais nem menos, tá bom? Sempre 4. Só que essas ligações, a gente sabe que elas podem ser ligações simples. Então, o carbono pode fazer 4 ligações simples. Ele pode ter uma ligação dupla, não é isso? Só que aí, para completar as 4, ele vai ter só quantas simples? 2 simples, beleza? Ele pode ter 2 ligações duplas. Pode ter 2 ligações duplas. Ou uma outra possibilidade, ele pode ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, essas quatro possibilidades são possíveis para o carbono, mas ele sempre tem que ter as 4 ligações. Tranquilo? A gente vai falar depois sobre esses tipos de ligações, sobre a geometria, na próxima aula, quando eu falar de hibridação. Ligação sigma, ligação pi. Acompanhe a playlist aí, não bobeira não. Outra propriedade do carbono: os átomos de carbono se ligam entre si e com outros elementos, formando cadeias carbônicas. Ou seja, um átomo de carbono ele já faz ali suas 4 ligações, mas eles vão se ligando um carbono no outro, certo? E com isso aí formando as cadeias carbônicas, cadeias longas, compridas. Por exemplo, as gorduras são cadeias que têm muitos carbonos, mais de 20, certo? Então, essa é uma propriedade importante que possibilita os compostos orgânicos apresentarem tantas substâncias diferentes. Porque será que eles podem se ligar entre si e com outros elementos de várias formas diferentes? Quantos compostos podem ser formados? Né? É aí que dá a variedade de substâncias da química orgânica. Tranquilo? O que aperta o lado do aluno aqui? Ó? Como que isso normalmente é representado para vocês? Tá? Nós costumamos representar os compostos orgânicos de 4 formas diferentes. Quais são essas formas? Eu coloquei aqui para você entender e vou te dar o mesmo exemplo. Fórmula molecular. Essa você já está acostumado, né? Indica a composição ali daquela substância. Eu peguei um exemplo aqui, ó, o etanol. O etanol que é usado como combustível para carro, para limpeza, é aquele etanol mesmo, tá? É o álcool que a gente costuma chamar, né? Só que álcool a gente vai ver depois que existem vários. O etanol é um dos álcools. E qual é a fórmula molecular do etanol? C2H5OH. Ou às vezes representado C2H6O. Qual que está certo? Não tem qual que está certo. Você vai entender por que esse OH separado aqui depois e não junto com os hidrogênios que estavam antes. Por quê? Porque isso aqui é a característica do álcool, a hidroxila. Tá? Você já lembra um pouquinho disso aí. Beleza? Então a fórmula molecular, fácil. Quantos eu tenho de cada um? Eu tenho 10 carbonos, eu tenho 15 hidrogênio, eu tenho 6 oxigênio. Moleza. Esse é assim. Fórmula estrutural representa todas as ligações da substância. Então, ó, vou te dar uma dica ali. Ó. Vamos lembrar o seguinte. Carbono é o principal. Vamos começar por ele. Ali eu tenho 2 carbonos. Tá? Professor, eu tenho que saber montar cada um? Não, aqui eu vou te dar uma ideia de como funciona isso aí bonitinho. 2 carbonos. Cada carbono realiza o quê? 4 ligações. Então ficaria desse jeitinho aqui. Só que com a sua letra que é mais bonita que a minha, né? O que eu falo? Tem 6 hidrogênios. Só que o hidrogênio a gente chama de átomos terminais. Por que terminais? Porque ele só faz uma ligação química. Então, se eu colocasse todos os hidrogênios aqui agora, ó, a cadeia estava fechada, não tinha mais como mexer, certo? Mas tem um oxigênio. O oxigênio é da família 6, que realiza quantas ligações? 2. Eu vou colocar um oxigênio aqui, ó,
completar as duas ligações dele. Olha aí, ó. Agora faltam justamente quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Professor, não entendi. Eu volto para falar para você. 2 carbonos, tá aqui os dois. Estão aqui os dois, né? Cada carbono, 4 ligações. Olha em volta do carbono. 1, 2, 3, 4. E essa aqui, em volta dele? 1, 2, 3, 4. Pessoal, isso aqui você contou 2 vezes. É, porque é uma ligação entre átomos, ela vale para os dois, né? Então você pode ver, ó, cada carbono está respeitando lá suas 4 ligações. O oxigênio eu coloquei antes do hidrogênio, porque o oxigênio tem 2 ligações. Estão representadas aí. E só tem um oxigênio. Eu tenho 6 hidrogênios. Estão os 6 aí, ó. Cada um com sua única ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tá aí a fórmula estrutural, aquela completa que apresenta a ligação de cada átomo com o outro ali. Tranquilo? Fácil, né? Só que imagina isso num lipídio, igual eu falei com você, lá que tem 20 carbonos. Composto que tem 100 carbonos. Você vai fazer isso, né? Se tem 100 carbonos, tem 200 e poucos hidrogênios, normalmente. Complica, vai ficar um trem horrível, né? Então a gente tem como reformular isso aí de uma forma mais simplificada, que são as formas estrutural condensada, ou resumida, tanto faz, e a de linhas, que é mais resumida ainda, é a mais cobrada. Como que é a estrutural condensada? A gente resume os hidrogênios, eles vão aparecer muito, então a gente vai lá e coloca do ladinho do carbono a qual ele pertence. Por exemplo, ó, carbono, nossa base principal. Vou pegar esse primeiro carbono ali, ó, CH3. Por que CH3? Porque esse carbono tem quantos hidrogênios ligados a ele? 1, 2, 3. Então, coloquei aqui, ó, H3. Significa que os hidrogênios estão um ligado no outro? Nem pode, ele só faz uma ligação. Então, significa que esses 3 hidrogênios estão ligados a quem? Ao carbono. Aí eu vou representar a ligação dele com o outro carbono. Esse outro carbono tem quantos hidrogênios ligados a ele? 2. Então, CH2, né? Coloquei até um pouquinho menor embaixo para exatamente te mostrar isso. Não está ligado diretamente um hidrogênio no outro. Estão ligados ao átomo de carbono. E para finalizar ali, ó, o que, que eu tenho? O oxigênio ligado ao hidrogênio. Beleza, tranquilo. Show? Então, resumi os hidrogênios colocando cada um com seu respectivo carbono. Poderia não representar nem a ligação entre os carbonos. Poderia colocar só assim, ó, CH3, CH2, OH. Você sabe que os hidrogênios não ficam no meio. Então, cada hidrogênio que está apresentado ali está ligado ao respectivo átomo que veio antes dele, né? Primeiro tem 3 carbonos, esse carbono está ligado a outro carbono, que tem 2 hidrogênios, porque ele está ligado à hidroxila, ao grupo OH. Tranquilo? Isso aí dá para a gente identificar também até a quantidade de ligações. Depois a gente vai ver um exemplo aí. E a forma estrutural de linhas? O que é essa forma estrutural de linhas? Hidrogênio não vai nem aparecer. E carbono a gente vai representar por vértices, ou como eu costumo chamar, pontas soltas. Se eu tiver uma ponta lá que não tem nada, é carbono. Mas se tiver um outro átomo depois dela, aí eu não posso contar. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo do etanol aqui, ó, mantendo o nosso raciocínio. Eu tenho quantos carbonos? 2. Eu faço isso aqui, ó. Professor, você está ficando doido. Já me falaram isso. Por que aqui tem 2 carbonos? Ó, um carbono está representado nessa ponta e o outro nessa. Só que esse segundo carbono está ligado com quem? Com a hidroxila, que é o OH, certo? Se eu colocar o OH aqui, eu passo a não considerar que tem carbono aqui. Então eu tenho que traçar outro e coloco o OH. Pronto. Está aí representado o etanol. Professor, você está ficando doido. Vou fazer aqui diferente para te mostrar como que está representado. Ó, mesma coisa. Por que eu posso falar que está representado o etanol aí? Aonde estão os carbonos? Vértices, aqui, ó. Aqui tem um vértice, né? Uma quina, vamos dizer assim. E nas pontas que não aparecem nada. Aqui tem outro carbono. Quantos carbonos a gente tem aqui? 2. Por que aqui não conta? Porque está falando que esse carbono aqui está ligado ao oxigênio. Se não tem nada, carbono. Se tem algum átomo depois, significa uma ligação com aquele átomo. Beleza? Então aqui, ó, os 2 carbonos que eu falei que tinha, não é isso? Ligado à hidroxila. Ah, professor, e os hidrogênios? Não precisa saber? Precisa. E é fácil você saber, ó. Como que se eu te desse essa fórmula aqui, a de linhas, você chegaria na fórmula molecular? Simples. Tá vendo? Aqui você marcou onde tem o carbono. Quantos carbonos você tem? 2. Em cada carbono, você vai ver quantos hidrogênios ele tem omitido. Como que eu vou fazer isso? O carbono faz quantas ligações? Faz 4.
Então, aqui, ó, esse carbono aqui, quantas ligações ele está mostrando aqui? Uma ligação só. Então, quantos hidrogênios ele tem? Ele tem 3 hidrogênios para completar as 4 ligações. Esse do meio aqui, ó, professor, ele tem uma ligação com carbono e tem uma ligação com a hidroxila. Já tem 2 ligações. Quantos hidrogênios faltam? Faltam 2. Então, ó, 3 hidrogênios aqui, mais um aqui, justamente quantos? 6. E um oxigênio, porque os oxigênios, o enxofre, o nitrogênio, não pode ficar omitido. Viu? Entendeu como é que é fácil? Não, não entendi ainda não. Então, eu vou te dar mais exemplo. Tá? 2 exemplos aí, ó. O heptano, um dos constituintes da gasolina. Esse 7 meu aqui é horrível. C7H16. Olha aí que eu falei com vocês. 7 carbonos, né? E 16 hidrogênios. Como que a gente representa isso? Vou te mostrar, ó. Aqui ele me deu a fórmula o quê? Molecular. Você pode ver que no segundo exemplo aqui eu já te dei a fórmula de Lins para a gente fazendo ao contrário agora. Então a fórmula molecular me falou a quantidade. Vou te falar a forma estrutural. O que é a forma estrutural? Estrutural é aquela que vai mostrar todas as ligações. Vamos começar com os carbonos. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Beleza. Cada carbono tem 4 ligações. Completa lá. Tá. Vai, meu filho. Não é isso? Você vai ver que você precisa de justamente quantos hidrogênios para completar isso aqui, ó? 16. Nossa, pessoal, até você fazer 16 hidrogênios nessa cadeia que já está ficando grande e feia, com essa letra que é horrível, maravilhoso, né? É difícil aprender química. Não é fácil, não. Aí, ó, forma estrutural, completinha. Olha que trem horroroso que já virou. Lógico que minha letra ajuda, né? Por quê? Isso é muito feio, gente. Vamos para a fórmula condensada, fórmula resumida, né? Diminuir isso aí. Vamos lá, o primeiro carbono. Quantos hidrogênios ele tem ligado a ele? 3. Então, coloco lá, ó. CH3. O segundo, quantos hidrogênios? 2, pessoal. CH2. De novo, CH2, CH2, CH2. Quantos CH2 teve? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E termina com o último carbono, que tem quantos hidrogênios? 3. Olha aí. Ficou mais organizadinho. Correto? Outra coisa. Tá vendo que esse CH2 se repetiu várias vezes? Então eu posso melhorar isso ainda. Vou piorar, depende da visão do aluno. Começo com CH3. Tá? Teve um CH3. Aí, esse CH2 repetiu 5 vezes. Eu preciso colocar lá CH2, CH2. Não, eu posso resumir isso aí. Ó. Eu coloco ele dentro do parênteses. Quantas vezes repetiu? 5 vezes. E terminou com o quê? CH3. Olha que beleza. Né? Olha que resumo, que coisa linda, maravilhosa. Pois então, muito fácil. Entendeu, né? Esse eu tenho certeza que você entendeu. E por último aí, ó, fórmula de linhas. Professor, aqui não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nada, só carbono e hidrogênio. Beleza, então vai ficar só um negócio traçado para lá, tá? Por conta de geometria, que é uma coisa que eu vou falar na próxima aula com vocês, a gente faz a representação desses compostos assim, ó. Mais bonitinho do que eu fiz, né? Vamos lá, quantos carbonos tem que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está representado aí o heptano. E os hidrogênios, pessoal? Não precisa aparecer. Não precisa, não tem mais nada para fazer, tá? E confere, ó. O carbono, o primeiro e o último que estão na ponta, só estão aparecendo uma ligação para cada um. Então, quantos hidrogênios cada um vai ter? 3. E cada um que está no meio aqui, ó, ele tem uma ligação para o lado e uma ligação para o outro. Ele já tem 2. Quantos hidrogênios ele tem omitido ali? 2. Quantos carbonos eu tenho no meio? 1, 2, 3, 4, 5. São o CH2. Viu? Não é tão difícil assim, ó. É igual essa aqui, ó. Éter dietílico. Essa aqui é a fórmula de linhas, né? Ou de bastão, como alguns professores chamam. Está ali representado. Se eu falasse para você, me mostra a fórmula estrutural. Vou começar pela estrutural. Que é aquela completona. Vamos lá. Aqui a gente tem que pelo menos identificar os carbonos, né? Na ponta aqui não tem nada e no vértice.
Aqui e aqui eu não considero, porque está dizendo que esse carbono e esse estão ligados a quem? A um átomo de oxigênio. O oxigênio sempre vai aparecer? Sempre vai aparecer. É só o carbono e o hidrogênio que a gente vai resumir. Então vamos lá, ó. Estruturar aqui, ó. O primeiro carbono. Quantas ligações esse carbono está aparecendo aqui? Ó? Só uma. Então significa que ele tem quantos hidrogênios? Significa que ele tem 3 hidrogênios. Ótimo. E esse carbono, para dar sequência na cadeia aqui, ele está ligado a outro carbono. Ligado a outro carbono. Que tem quantos hidrogênios? Ó, ele já tem uma ligação aqui com o carbono e a outra ligação com o oxigênio, está faltando duas. Coloco lá. Pessoal, tem que colocar um para cima e um para baixo? Um para o lado? Tanto faz. Não preocupa não. Esse segundo carbono está ligado com o oxigênio. Ligado com o oxigênio. E esse oxigênio ligado a outro carbono. Que já tem duas ligações. Então ele tem quantos hidrogênios? Tem 2 hidrogênios. E o último carbono da ponta lá, só tem uma ligação, ele precisa de quantos hidrogênios? Não precisa não, ele já tem, né? Só não apareceu. 3 hidrogênios. Tá aí, ó, a fórmula estrutural. Né? Se eu quisesse a fórmula condensada, aquela que dá uma resumida no negócio, primeiro carbono, quantos hidrogênios? 3. CH3. O segundo, CH2. O depois, o oxigênio. Depois, CH2, CH3. Aí, ó, viu que facinho? Moleza? E a mais fácil de todos, a fórmula molecular. Ah, professor, fórmula molecular com base nessas aqui é fácil. Eu quero ver ali. É aqui que não tem problema, não. Você veio aqui, você já viu que tem quantos carbonos? 4. Então, C4. Hidrogênio depois. A gente pode seguir até a ordem de família depois, tá? Se você ficar na dúvida, qual que vem primeiro? Não faz grande diferença, não. Tá? Mas se tiver nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio da família 5, oxigênio da família 6. Então, nitrogênio e oxigênio. Ah, mudei. Ótimo. Você acertou? Tá bom. Aqui, ó. Os hidrogênios são os problemas. Não tem nenhum, professor. Aqui não tem o quê? Cada carbono aqui provavelmente vai ter um hidrogênio. O que a gente falou? Esse aqui tem uma ligação. Então, quantos hidrogênios ele falta? Escondidos ali? 3. Esse aqui, ó, uma para cá, outra para cá. Para completar as 4 ligações, faltam 2. Aqui a gente vê que a respectiva é esse, né? E esse da ponta aqui já tem uma ligação, falta 3. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10 hidrogênios ali, ó, que não apareceram para não complicar a sua vida e um oxigênio para finalizar. Viu? Não é tão complicado assim. Sei que você pegou isso aí. O que você vai me perguntar? Professor, mas o carbono ele pode ter ligação dupla. Não tem problema. Se, por exemplo, aqui tivesse uma ligação dupla, teria um outro tracinho aqui. Né? Pode ter ligação tripla. Um para cima e outro para baixo. Vai estar representado. Não posso omitir nada. Tá? Olha aí, ó, exemplo de questões para a gente ver se a gente entendeu bem esse conteúdo dessa aula agora. Ó. FCM de Minas Gerais. A cafeína é um estimulante bastante comum no café, chá, guaraná, etc. Tem a seguinte fórmula estrutural. Aqui, ó, a fórmula dela. Tá vendo? É a fórmula de linhas, de bastão. Por que que é? Porque é o seguinte, ó. Você vê que tem os vértices. Esses vértices representam o que pra gente? Carbono. É, professor. Cada quinazinha dessa aqui é um carbono? É, cada quinazinha dessa aqui é um carbono. E essas pontas aqui que não tem nada? Também é carbono. Viu? Cuidado, analisa tudo. Não vai na pressa, na correria, não, que vai dar BO. Aqui tem outro, ó. Professor, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio estão aparecendo. Eles têm que aparecer mesmo, tá? Tem que aparecer. Aquilo que eu falei com você, ó. O que significa esses dois tracinhos aqui, ó? Que esse carbono tem uma ligação dupla com o oxigênio. Aqui também acontece isso. Aqui, ó, tem uma ligação dupla entre carbono e carbono. Aqui entre carbono e nitrogênio. Tá lá. Dois tracinhos juntos, tá? Beleza. Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é... Qual é a fórmula molecular da cafeína? Primeira coisa que a gente achou, os carbonos. Foi isso? Quantos carbonos nós achamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono 8. Beleza. Hidrogênio, eu vou deixar até para o final, tá? E vamos ver os outros aqui, ó. Nitrogênio. Nitrogênio tem que aparecer. 1, 2, 3, 4. Oxigênio. Oxigênio, 2. Pode ver que todas as opções davam N4O2. Que aí isso aí não era o problema. O problema é você identificar a quantidade de hidrogênio. Ok? Vamos olhar os hidrogênios aonde? Pô, em cada carbono. Por exemplo, aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, tá na ponta com uma ligação só. Quantos hidrogênios estão faltando para ele? 3. Não é isso? Esse daqui que também está na ponta que só tem uma ligação. 3 também, professor. Esse aqui também, professor. É, exatamente. Só aí nós já achamos 9 hidrogênios. Estou parecendo um pé de galinha. Mas são 9 hidrogênios.
Vamos conferir todos os carbonos. Ó. Esse carbono aqui, ó. Olha em volta dele. Duas ligações com oxigênio, uma com esse nitrogênio e uma com esse. Já deu as 4. Então não tem hidrogênio escondido aqui não. Não tem mesmo. Aqui também, ó. Uma ligação com nitrogênio, a outra com carbono, duas com oxigênio. 4. Esses dois carbonos aqui, ó. Vamos analisar um por vez. Esse daqui, uma ligação com outro carbono, uma com nitrogênio e duas com o carbono. 4. O de baixo, uma com nitrogênio, uma com outro nitrogênio e duas com carbono. 4. Então, esses 4 carbonos aqui, ó, já estão completos com as 4 ligações, não tem oxigênio nenhum escondido. Agora, olha esse bonito aqui. Ó, duas ligações com o nitrogênio e outra com o outro nitrogênio. 3. Tem um hidrogênio escondidinho aqui, ó. Então, 3, 6, 9, 10. Você pode ter certeza. C8, H10, N4O2. Fala, professor, só pelos carbonos eu já acertava essa daí. É isso aí mesmo. Beleza, bonito, tá? Uma outra forma disso aqui aparecer é que eu omito um pouco os carbonos e aqui eu coloco CH3. Igual aqui apareceria CH3, CH3, CH3. Aí o que o bonitão vai lá e faz? Conta 3 carbonos e marca isso daqui. E se lasca, né? Bonito. Atenção, tá? Presta bem atenção. Última questão aí pra gente terminar isso aí, ó. Olha só. PUC do Rio de Janeiro. Uma das formas de verificar se um composto apresenta dupla ligação entre carbono-carbono, ou seja, uma ligação dupla entre carbono e carbono, é reagi-lo com soluções de permanganato de potássio, que é uma solução violeta, pois causam o seu descoloramento. Ou seja, se eu tiver um composto que tem uma ligação dupla entre carbonos, reagir com essa substância, aquela solução que era violeta vai perder a cor. Só se tiver a dupla ligação entre carbonos. Assim, das possibilidades a seguir, assinale aquela que contém apenas compostos que vão descolorar uma solução diluída de permanganato de potássio. Ou seja, eu quero saber quais aquelas que vão descolorir aquela solução. Ou descolorar, né? Não sei, sou professor de português. Então, olha só. Como que a gente vai ver aí? Não apresentou as ligações, né? Mas dá para saber. Olha aquilo que eu falei com vocês. Composto da letra A aqui, ó. CH3, CH2, CH3. Eu coloquei pelo menos as ligações ali. Então, se você colocou simples, poderia ser dupla? Poderia, nós vamos conferir isso agora. Ó, o primeiro carbono, ele tinha quantos hidrogênios? 3. Então, só faltava uma ligação. Então, ligação simples. O carbono que está no meio tem 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Porque ele está no meio, ele tem uma ligação com um carbono e outra ligação com outro. Então, ligação simples também. E finaliza com CH3 porque já está aqui, ó. Só pode ter uma ligação simples. Então, esse daqui tem dupla ligação? Não. Esse composto aqui não tem dupla ligação. Então, eu não vou nem analisar o outro, porque eu quero saber onde tem 2 que causa aquele descoloramento, que tem a ligação dupla entre carbono. Ele ali a gente não tem. E aonde eu tiver ele aí, depois eu posso excluir, ó. CH3, CH2, CH3. A gente já viu que ele não tem ligação dupla. Então, a letra A e a letra D, eu sei que não é. Beleza? Agora, olha esse exemplo aqui de baixo. Ó. CH3, então, o primeiro carbono tem 3 hidrogênios. Significa que ele realiza uma ligação simples. Beleza? O segundo tem um H só. E o terceiro tem CH2. Vê se isso aí tá bonito. Não tá bonito, né? Não tá completo. Por que não tá completo? Porque olha esse carbono aqui, ó. Uma ligação com esse. Se isso daqui for ligação simples, e com hidrogênio, ele vai fazer quantas ligações? 3. E esse carbono aqui, ó. Uma ligação simples. E 2 hidrogênios? 3. Ou seja, tá faltando uma para eles aqui, né? Ou seja, aqui eu sei que tem uma ligação dupla. Então, esse composto aqui tem ligação dupla. Mas eu quero os dois. Então, esse beleza. E esse aqui, ó. Vamos lá, ó. CH3, 3 hidrogênios, é ligação simples. CH2, ele está no meio, então é ligação simples aqui também. CH2, opa, outra ligação simples. E aqui, OH. Esse aqui não tem ligação dupla, professor, porque eu vi ali pela quantidade de hidrogênio. Vou excluir ele? Vou agora. Já estava aqui, já estava excluído, acabou de lascar o negócio. Aqui, ó, na letra C, é igual. A gente já sabe que esse daqui, sim, tem ligação dupla. E esse daqui, ó, CH3, opa, se tem 3 hidrogênios, ele tem que ter uma ligação simples. Carbono, olha isso aí agora. Oxigênio,
e CH3. A gente pensa que isso é dessa forma, né? Porque veio escrito assim. Só que não é. Por que que não é? Porque olha quantas ligações o carbono fez aqui, ó. Só duas. Ah, professor, eu posso colocar aqui então a ligação tripla? Não pode. Porque aí você vai ultrapassar o número de ligações de outro faz. Então, esse composto não é representado assim. Não é assim. Como que ele é representado? Ó, CH3, carbono. Falou que esse carbono está ligado ao oxigênio. Vou colocar ele aqui para cima, né? Oxigênio. E aqui, para finalizar, cadê ele? Bonito, CH3. Olha isso aí. O que aconteceu aí? Então, ó, a gente vê que o carbono ficou com 3 ligações, o oxigênio ficou só com 2. Por quê? Porque está faltando uma ligação para ambos, né? Eu tenho uma ligação dupla aí, só que é uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. E a questão pediu uma ligação dupla entre carbono e carbono. Então, não é o caso. Então, esse composto aqui, ó, desconsidera. Tem ele aqui e tem ele aqui. Só sobrou quem pra gente, povo? Só sobrou a letra E. Professor, que loucura! É que você está começando. Com prática você ia pegar isso aí. Quer ver? Olha só. CH3, ele não tem. Aqui, ó, CH, eu sei que é um hidrogênio e o outro carbono. Então, duas ligações, aqui tem uma dupla entre esse carbono e esse carbono. Tanto que esse carbono aqui está na ponta e só tem quantos hidrogênios? Dois, porque ele já tinha quantas ligações? Duas. Pegou? Aqui, ó, começou com CH2. Então, se esse primeiro carbono que está na ponta só tem dois hidrogênios, é porque ele tem ligação o quê? Tem ligação dupla. Então, com a prática, você vai pegar isso aí assim, ó. A gente só vai evoluindo o nosso assunto, dando continuidade. Com o tempo, você vai dominar tudo isso. Show? Se liga na próxima aula aí. Abraço!